Notícias de Miguel Nicolau, direto de Israel, que nesta data houve um ataque disparado direto para a Alta Galileia. Os alarmes foram ativados depois de 12 horas sem disparos, mas os disparos foram abusivos, com lançamentos do Líbano direto para Israel. Não causou vítimas e o revide de Israel atacaram os tanques de combustíveis no território libanês. Segue-se em incêndio mais de 1 milhão de metros quadrados de tanques de combustíveis em chamas no território do Líbano. As forças de Israel atacaram os postos de atividade terroristas no Líbano, destruindo também os postos de lançamentos do Hezbollah. As forças de Israel estão avançando no território palestino, estão atacando com morteiros. Há relato dos palestinos que as forças de Israel foram atacadas, mas não prevaleceu. Uma petição ao presidente da Rússia para receber em sua região parte da população de Gaza. Em mais de 72 horas, média de 40 mil assinaturas foram processadas para anexar ao pedido. Um alarme falso estava se aproximando de Israel. Uma série de verificações foram feitas e tratava-se de um falso sensor de distração para o inimigo. Os iraquianos assumiram a responsabilidade dos ataques contra as guarnições militares dos Estados Unidos no campo de petróleo Ain Shaddad, ao leste da Síria, somados 34 ataques a alvos americanos no Iraque e na Síria. As bombas que atacaram os tanques de petróleo do Líbano segue-se em fogo, numa área de mais de 1 milhão, como disse, 1 milhão de metros quadrados no sul do Líbano. E os ataques de Israel para responder os morteiros que foram lançados do Líbano. A família do prefeito de Gaza, na faixa de Gaza, foram mortos pelas forças de Israel. Eles estavam no campo de Nuzirat. Os ataques por terra continuam e as forças de Israel avançam. Os combatentes eliminam vários terroristas e destroem postos de observação e pontes de lançamentos dos terroristas de Hamas. Assim, tanto as infraestruturas e os blindados foram destruídos neste dia. Foram eliminados, quer dizer, os poços de túnel onde estavam sendo guardados armas e munição foram expostos, todos destruídos. As suas estruturas de Hamas estão caindo por terra. Hoje o secretário americano chegou a Amman e deverá se encontrar com os líderes do Egito, dos Emirados Árabes, da Jordânia, assim como os da Arábia Saudita, Catar, a autoridade palestina. Guterres está se expondo e chocado com os ataques contra o transporte dos terroristas feridos de Hamas que seguia para o hospital. Mostra que os guerrilheiros não tiveram chance de escapar. E Antônio Guterres pede cessar-fogo. Americanos afirmam
que a guerra de Hamas contra Israel deve recomeçar uma nova fase nos próximos dias. Antes, as forças de Israel devem destruir os túneis construídos por Hamas na faixa de Gaza, limpar e deixar fora de uso. Palestinos disseram que foram realizados ataques destrutivos na cidade de Gaza. Um americano da Casa Branca reuniu jornalistas para afirmar que o atraso da saída dos civis estrangeiros da faixa de Gaza foi provocado por Hamas, que introduziu vários guerrilheiros e civis feridos para atravessar as fronteiras, o que não era aceitável pelo Egito e nem pelos Estados Unidos e nem por Israel. Comece a clamar a Deus, a pedir proteção de Deus, para que Deus dê sabedoria a Israel e às outras autoridades, para que chegue ao fim do sofrimento das pessoas. Estamos vivendo momentos muito difíceis, assim que vemos tantas coisas acontecendo. Agora, milhares de pessoas que perderam seus parentes, foram mortos, e também perderam as suas casas, estão agora expostos de uma maneira que precisam do apoio de outras pessoas. Ainda não chegamos ao fim. Ainda não terminou. Aqueles que transgridem a lei de Deus podem se arrepender, porque está escrito, Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a pessoa pode se arrepender. Pedro, quando fez o primeiro discurso na inauguração da Igreja de Cristo, ele disse assim: arrependei-vos e cada um seja batizado para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Satanás está usando Hamas para levar ao sofrimento o seu povo. E ele não tem mínimo senso de respeito pelos palestinos. Ele não tem o mínimo de responsabilidade por nenhuma daquelas pessoas. Todos ainda estão andando no mesmo caminho e que em algum momento pode se arrepender. Creia, interceda a Deus, não reclame, mas ame, busque Deus, fale com Deus. Se você está preocupada, ore a Deus. Vou ficando por aqui, te pedindo que você esteja vigilantes. Busque o Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Busque a presença de Deus nesse tempo tão difícil.